E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Lunática, trazendo mais um conteúdo louco para vocês, o básico, né? E no vídeo de hoje vamos de fato sobre túmulos. Atrás de cada sepultura há sempre uma história a ser contada. E não estou falando da banda de rock. E algumas delas ainda trazem mistérios à espera de serem resolvidos. Começaremos com os misteriosos caixões móveis da família Chase. A família Chase, muito rica, de origem britânica, possui uma sede em Barbados. Construíram uma cripta para enterrar os familiares que iam morrendo, óbvio. Aparentemente, o acesso à cripta no século XIX foi bloqueado por uma enorme laje de cimento, que, pelo peso, eram necessários vários homens para movê-la. A primeira pessoa enterrada foi Thomasina Goddard, em 1807. Em 1809 foi enterrada Mary Ann Chase. Em 1812, sua irmã Dorcas. Poucas semanas antes de enterrar esta última, seu pai, Thomas, faleceu. No momento em que a cripta foi aberta para enterrar Thomas, os coveiros perceberam que os 3 caixões colocados anteriormente haviam saído do lugar. Eles estranharam, é claro, mas recolocaram os caixões e colocaram o caixão do Sr. Thomas Chase. O caixão de Thomas tinha um revestimento de chumbo. Especulou-se que talvez tivessem sido ladrões a mexerem na cripta, mas nela não havia nada de valor, como eu havia dito, e a laje havia sido selada com cimento. Várias pessoas seriam necessárias para movê-la. Depois de alguns anos, em 1816, a cripta foi reaberta para um novo enterro. E, como já era esperado, os caixões estavam fora do lugar e ainda mais danificados. E mais uma vez, os caixões foram reorganizados e a cripta selada. Poucos meses depois, outra morte na família aconteceu e, novamente, foi necessário reabrir um túmulo. Ninguém estava entendendo nada, e com isso nasceu a história dos caixões que se movimentavam sozinhos. A família, com medo, retirou os caixões da cripta, que foi abandonada para sempre, e os colocaram em outro lugar. Nessa história, mesmo que tenham sido numerosas ocasiões, desde 1833 não se pôde saber se realmente correspondem à realidade ou se trata apenas de uma lenda. De qualquer maneira, é uma história bastante curiosa. O Anjo Negro é um ícone sobrenatural de Iowa City. A estátua do anjo é um monumento de sepultamento da família de Fedelverde, meu Deus, que nomezinho complicado, colocado no cemitério de Oakland, em 1912. Quando a estátua de 8,5 metros passou da cor bronze polido para negra, histórias dizendo que o anjo era um objeto de forças sobrenaturais fizeram a lenda local. Teresa Dolezal, uma imigrante da Boêmia, e seu filho Eddie mudaram-se para Iowa City no final dos anos 1800. Dolezal era uma médica em seu país, mas trabalhou como parteira nos Estados Unidos em 1891, e o seu filho Eddie, com 18 anos, contraiu meningite e morreu. Teresa enterrou seu filho no cemitério de Oakland, com um toco de árvore sendo usado como escultura para seu túmulo. Ela então se mudou para Oregon, onde conheceu e se casou com Nicholas Fedelverde, que morreu em 1911. Teresa voltou para Iowa City, com as cinzas do marido, na qual enterrou ao lado da sepultura de Eddie. Ela contratou um artista de Chicago para desenhar o anjo para velar sobre seu filho e marido. Em 21 de novembro de 1912, o anjo chegou em Iowa City via trem. Quando Teresa morreu em 1924 de câncer, suas cinzas foram colocadas sob o anjo, onde as cinzas de seu marido também residem. Alguns anos após o anjo ter sido colocado no túmulo, começou a ter uma cor preta esverdeada. Muitas histórias, especulações e teorias surgiram do porquê ocorreria tal fenômeno. E imagino que também estejam curiosos para saber algumas delas. Deixem aí nos comentários o que vocês imaginam que possa ter realmente acontecido. Mas, seja qual for a verdade sobre Teresa e a história da estátua, a reputação do anjo fez com que o local se tornasse popular entre os entusiastas do paranormal. Mary Ellis foi enterrada em 1828, no terreno da família Ellis,
numa encosta arborizada com vista para o rio Raritan, em New Brunswick, New Jersey. A história de sua vida foi uma história triste. Aparentemente, ela tinha se apaixonado por um capitão de mar que tinha prometido voltar e se casar com ela. Infelizmente, o capitão nunca regressou. Maria nunca largou a memória de seu amor perdido. Após a sua morte, foi enterrada no local onde esperava fielmente que seu amante regressasse. Quase 200 anos mais tarde, o túmulo continua lá. Embora agora o terreno circundante tenha sido transformado num estacionamento de parque, com área para uma série de lojas. Mais recentemente, um teatro AMC e um restaurante famoso, Davis. Desde que a área foi revalorizada por ser um estacionamento, a sepultura, sem perturbações e rodeada por uma vedação de corrente, tem estado no topo de um pedestal de terra com 7 pés de altura, no meio de um lote. No meio da East County Road 400 South, próximo à pequena cidade de Amity, no estado de Indiana, no condado de Johnson, dos Estados Unidos, um pequeno monte de terra divide a estrada de asfalto ao longo de sua extensão. Esse monte é o túmulo de Nancy Kerlin Barnett, 1793 a 1831, e conhecido como The Grave in the Middle of the Road, ou em inglês bonito, que significa literalmente o cemitério no meio da estrada. Quando ela tinha 14 anos, se casou com William Barnett, em 1808, e eles fixaram residência próxima ao local onde se tornaria futuramente a cidade de Amity. E viveram felizes, tendo 11 filhos. Meu Deus do céu, um já é foda. Nancy morreu em 1831, aos 39 anos. E o desejo dela era de ser enterrada no topo de uma pequena colina com vista para o Sugar Creek, um de seus lugares favoritos. Nos anos seguintes, várias outras pessoas também foram enterradas lá, e um pequeno cemitério surgiu no local. Em 1901, o condado de Johnson precisava construir uma estrada a Camp Afterbury, um campo de treinamento da Guarda Nacional, e o trajeto da estrada passava diretamente pelo cemitério, o que significava que as sepulturas teriam que ser realocadas, mas um dos filhos de Nancy opôs-se a mover o túmulo da mãe. Uma vez que as sepulturas restantes já haviam sido retiradas, as autoridades locais não se importaram de deixar esse túmulo no local, e a estrada foi construída passando ao lado dele. O problema ressurgiu mais tarde, quando o condado quis alargar a estrada. Agora o túmulo ficaria bem no meio da estrada e tinha que ser removido. Dessa vez foi o neto de Nancy Barnett, Daniel, que objetou. Daniel pegou uma espingarda e montou guarda perto ao túmulo de sua avó. Enfrentou por semanas a polícia querendo tirá-lo de lá e ameaçando os trabalhadores da rodovia, a ponto deles terem medo de cruzar seu caminho. O local se tornou um marco turístico, assumiu recentemente uma qualidade mais misteriosa. Porém, quando os arqueólogos exumaram o túmulo, encontraram restos mortais de pelo menos outras 6 pessoas. Um total de 2 mulheres, uma das quais era presumivelmente Nancy Barnett, um homem e 4 crianças, cujas origens e identidades permanecem desconhecidas. O que você pensaria se ao passar próximo de uma lápide se diz vítima da besta 666? Sabe-se que a frase Victim of Beast 666 tem sua origem na Bíblia, no livro do Apocalipse. Também sabe-se que o nome Lily foi escrito de maneira errada. Sua data de nascimento também. Em seu obituário tem registrado que Lily faleceu com 77 ou 78 anos por causas naturais. Então por que raios ela seria vítima da besta? Ok, vamos investigar seu marido. Elmer Lewis Gray. Casou-se com Lily quando ela tinha 72 anos. Supostamente ele havia sido preso anteriormente, poucos anos antes de casar-se, por ter roubado um guarda-chuva. Tô rindo, mas é com respeito. Alguns pesquisadores propõem que Lily se acidentou em um carro na rodovia 666, que se estendia por parte de Utah. Esta era conhecida por ser perigosa e ter uma grande taxa de acidentes fatais. Durante o período que Lily viveu na cidade, ela poderia sim ter viajado por essa estrada.
Outros sugerem que ela poderia estar envolvida com o tal de Aleister Crowley. Pronto, já meteram Supernatural aqui. Um ocultista de primeira parte do século XX, que se referia a si mesmo como besta. Até agora ele seria a segunda besta que eu tô vendo aqui, mas enfim. Assim, o marido de Lily poderia ser considerado que ela poderia ter sido vítima desse homem, e registrou isso em sua lápide. Porém, em 1950, Lily jamais saiu de Salt Lake City, e Crowley faleceu em 1947. Destacamos essa teoria. Talvez a teoria mais aceita seja que envolva Elmer, seu marido. Ele era altamente envolvido com política e pode ter tido problemas mentais. Existe a história de que esse homem teve uma outra esposa e ela foi sequestrada e morta por criminosos, assim originando a fúria dele contra o governo, que foi ineficiente e nada fez para ajudá-lo. Porém, não há informações suficientes para se ter certeza sobre essa história. E talvez no futuro tenhamos certeza de quem foi Lily e quem foi a besta que a matou. Sem duplo sentido.